Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, Wellington Assis do canal Mobility Zone Brasil, CC Wireless, CWNE, arquiteto de soluções na Cisco. E a ideia hoje é falar para vocês sobre o AI Answer DRRM, né? Como é que a inteligência artificial e a sua importância, né, o diferencial da inteligência artificial na gestão, configuração e visibilidade do RF. Então, para você que não conhecia essa funcionalidade, você vai entender o qual ela é importante na sua infraestrutura no vídeo de hoje. Antes de começar meu vídeo, inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe aí com seus colegas, com o pessoal que quer aprender um pouco mais sobre o funcionamento da infraestrutura Wi-Fi. Esse canal é dedicado para isso, é dedicado para compartilhar o conhecimento para a comunidade Wi-Fi Cisco no Brasil e alguns vídeos aqui são para a comunidade Wi-Fi Vendor Agnóstico, que também é importante para quem está aprendendo um pouco mais sobre o Wi-Fi. Tá legal? Então vamos ao vídeo aí sobre o IANSA DRRM, entender a importância e o impacto que ele tem positivamente na sua infraestrutura Cisco. Novamente, continuando aqui, funcionalidades avançadas da 9800, né? Então, nesse caso, eu vou falar sobre funcionalidade da 9800 trabalhando junto com o DNA Center, né? A importância dos dois trabalhando em conjunto. A gente já entendeu sobre o funcionamento do RRM, já entendeu sobre o funcionamento do CleanAir, e agora a gente vai entender um pouco mais sobre a parte do AI DRRM. Tá legal? Seguindo aqui, pessoal. AI DRRM é justamente agregar a inteligência artificial em cima do RRM tradicional, que a gente comentou anteriormente, que vocês entenderam o funcionamento anteriormente. Tá, Wellington, mas o que seria esse AI DRRM, né? Então vamos aqui, pessoal. O AI DRRM é utilizar a inteligência artificial para você sobrepor o RRM tradicional, aquele RRM que a gente comentou, que eu expliquei para vocês, como é que ele calcula o DCA, como é que ele calcula o TPC, como é que ele toma as decisões de RF com base no histórico ali dos últimos minutos, ou vai tomando decisões a cada 6 horas, a cada 4 horas. Só que quando eu coloco a inteligência artificial em cima disso, o que eu agrego de valor na tomada de decisão de RF? Além da parte de facilidade na configuração, visibilidade completa do RF e facilidade na manutenção dentro da minha infraestrutura. Então vamos comparar aqui o RRM tradicional. Então no RRM tradicional, o que a gente costuma ter? Então basicamente as otimizações são feitas pela controladora wireless, o histórico ali dos últimos minutos. Quando ela vai tomar uma decisão, ela pega esse histórico e toma uma decisão. E com base naquele algoritmo de horas que a gente tem, a cada 4 horas, a cada 6 horas, ou utilizando o CleanAir, que de forma proativa ele vai identificar aquela interferência e tomar uma decisão de forma proativa, conforme eu expliquei no vídeo anterior sobre o CleanAir, por exemplo. As configurações exigem obviamente o especialista ali para ele estar fazendo o tuning de RF, né? Ou seja, eu preciso de um especialista para ele poder fazer aquele tuning com base no meu ambiente, fazer o tuning exclusivo para o meu ambiente. E a visibilidade é um pouco limitada em relação a por que tomou essa decisão e quais os benefícios de eu fazer um ajuste. Por exemplo, é muito comum a gente ter um ambiente e a gente tem lá largura de 20 e você quer ir para largura de 40, ou você quer ir de largura de 80, largura de 40 para 80, ou você quer sair de largura de 80 para 40. E você quer medir aquele impacto. E a gente fica muito naquela de, por exemplo, poxa, quanto tempo eu vou ter eu vou ter que habilitar essa funcionalidade e vou ter que ver o resultado? Será que eu não consigo prever esse resultado? E se eu te disser que com inteligência artificial você consegue simular e trazer essa visibilidade antes de você tomar uma ação? Olha que interessante. E o troubleshoot muitas vezes na tradicional você precisa de acesso CLI ou conhecimento de comando ou identificar uma série de dados. Quando você traz para o DNA Center, para o Catalyst Center essa inteligência, o que acontece? Você tem otimizações proativas, porque você utiliza todo o histórico dos últimos 14 dias de RF. Você consegue mapear os horários, por exemplo, que a gente chama de busy hours. Os horários que são os horários que o pessoal está trabalhando, por exemplo, das 8 às 5, das 7 às 6, onde a inteligência artificial ela vai entender, opa, esse aqui é o horário onde a gente tem um volume maior de pessoas, é um horário que eu tenho que tomar mais cuidado para trocar de canais para não impactar esses clientes, por exemplo. Imagina você ter esse histórico dos últimos 14 dias e a inteligência artificial te
te auxiliar na tomada de decisão, ou ela tomar a decisão de forma proativa, porque aqui vai ser tudo automatizado, e ela mostrar, olha, troquei de canal por causa disso, entendi modelei a sua infraestrutura, agora vou tomar decisões com base no que eu modelei, com base nos inputs que você colocou dentro da ferramenta. As configurações, pessoal, desse recurso são bem simplificadas, vocês vão entender mais à frente como isso funciona. E além das visibilidades das decisões de RRM, por exemplo, como eu tenho histórico dos últimos 14 dias, eles mostra para mim como é que está a saúde do meu RF, como é que eu tomei a decisão, por que eu tomei a decisão, quais são as recomendações e os impactos que você tem, por exemplo, se você fizer uma alteração de largura de 40 ou 80 no ambiente, e além de um troubleshooting facilitado, porque eu consigo viajar no tempo aí até 30 dias, eu consigo baixar, por exemplo, histórico de SLI numa situação que eu tenho um suporte no TAC, por exemplo. Note o quão de benefícios eu tenho utilizando a inteligência artificial, trazendo esses algoritmos para a inteligência artificial. Legal? E aí a gente vem um pouco mais no detalhe em relação ao tradicional, em relação ao AI CDRM. Então, novamente, quando a gente não tem o AI CDRM, a gente tem o RRM tradicional. As otimizações são feitas de forma reativa, né? As configurações exigem um alto nível de experiência em RF para serem otimizadas. Você precisa de um expert em Wi-Fi lá para ele fazer toda essa customização com base no estudo que ele teve no seu ambiente, por exemplo. Alguns recursos você tem somente pela CLI e o troubleshooting avançado requer acesso à CLI, por exemplo. Quando você tem o AI STRM, você colocou uma plataforma, uma inteligência em cima dessa tomada de decisão da controladora 9800, por exemplo, você vai ter um aprendizado de máquina para analisar todos os dados de RF das últimas 2 semanas e encontrar padrões, né? Ou seja, você vai utilizar a nuvem de IA da Cisco para você modelar o padrão da sua infraestrutura. Por exemplo, prédio 2, o Wellington, ele tem esse padrão. Prédio 5, ele tem esse padrão. Prédio 6, ele tem esse padrão. E com base nisso, a IA tomar as decisões de RF, com base nesse histórico, por quê? Ela já modelou como é que o seu prédio funciona, quais são as características de RF, para que ela possa recomendar e mapear e te mostrar os resultados que ela teve. Olha que interessante, pessoal. Imagina, por exemplo, se você quiser saber um score de 0 a 100, como é que está a saúde do seu RF. E aí você consegue nessa plataforma medir, por exemplo, se o seu RF está em 43, se ele está em 97. E aí eu conto um caso para vocês de um cliente que habilitou essa funcionalidade recentemente. Ele habilitou e ele saiu de um RF de 43, obviamente, usando as melhores práticas, né, na configuração dos perfis de RF, saiu de um RF de 43 foi para 97. Olha o resultado positivo. E a própria ferramenta mostrou isso para ele, trouxe essa inteligência para passar a segurança de que aquilo estava funcionando bem. Voltando aqui, então as configurações elas são mais simplificadas, você consegue colocar os horários de pico, por exemplo, como eu falei, das 8 às 5, é o horário de pico aqui na minha empresa. Então, justamente, são um horário que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado de ficar trocando de canais. Só vou trocar de canal numa situação de forma que seja algo mais impactante, efetivamente. Bibliotão de histórico de decisões. Vocês vão ver alguns exemplos aqui de histórico de decisões. Por que mudou de canal? Quantas vezes mudou? Por que teve a decisão de dual 5 GHz? Novamente, eu comentei do FRA anteriormente para vocês. Aqui eu também consigo, com a inteligência artificial, determinar onde eu vou ter dual 5 GB, onde eu não vou ter. Você leva toda essa inteligência para o DNA Center, junto com a cloud da Cisco. E os benefícios é uma experiência mais aprimorada, né? Porque eu tenho essa otimização orientada por inteligência artificial e uma redução no custo operacional da rede, porque eu levo o RRM para a inteligência artificial, ele mapeia os meus ambientes e ele toma a decisão com base naquele histórico. Eu trago uma eficiência muito maior em relação ao RRM tradicional, por exemplo. Tá, Wellington, mas como é que funciona essa infraestrutura? Quais são os equipamentos suportados? Então imagine que a sua infraestrutura de controladoras 9800 ela vai reportar para o DNA Center os dados de RF. O DNA Center vai compartilhar esses dados de forma anônima. A cloud da Cisco, a gente chama de AI Network Analytics, né? Nossa cloud, que tem todo o histórico de AI do cliente. Esses dados de eventos baseados em AI eles são devolvidos ao DNA Center, que ele tem o controle de RRM, ou seja, ele vai ser o cabeça de RRM. Ele vai tomar a decisão em relação à potência, em relação aos canais que vão trabalhar de cada ambiente.
E aí, com base nisso, ele vai tomar as decisões de forma automatizada, ou seja, ele vai instruir a controladora 9800 e os APs em relação ao canal que cada AP tem que trabalhar, a potência em cada AP tem que trabalhar, se o AP tem que trabalhar com dual 5 GB ou não. Ou seja, eu tenho uma experiência muito melhor utilizando a inteligência artificial, utilizando esses recursos que eu comentei com vocês. Legal? Aqui tem as controladoras suportadas, basicamente só na 9800, né? Todos os APs Wave 2, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 APs. E aqui os DNA Centers que têm essa capacidade. Legal? Tá, Wellington, mas me mostre algum exemplo aí de otimização e de visibilidade. Então aqui, como eu falei, a gente tem um RF mais inteligente, né, pessoal? Então aqui a gente tem um exemplo para mostrar para vocês. Um minutinho. Exemplo para mostrar para vocês aqui. Opa. Aqui a gente tem um exemplo em relação à visibilidade do desempenho, né? Então aqui, tentando... cadê? Aqui a gente tem um exemplo em relação ao desempenho. Então, por exemplo, aquilo que eu comentei com vocês, né? Então, por exemplo, eu tenho a visibilidade do desempenho aqui. Então aqui eu consigo ver quantos APs eu tenho, quantidade de clientes, como é que está a performance de RF. Então aqui a gente nota de 48 de 100. Lembra aquele cliente que ele habilitou a funcionalidade, adotou as melhores práticas de 48 e ele saiu para 97? Foi justamente isso. Ele conseguiu ver esse recurso em operação. Aqui eu tenho visibilidade de todas as mudanças de RF, os rádios que eu tenho em dual 5 GB, os rádios que eu tenho em modo monitor, que seria aquela função do FRA que eu comentei. Eu tenho a performance do RRM aqui em relação a como é que está a qualidade, se está crítico, se está médio, se está boa, performance dos meus APs. Eu consigo monitorar o cochênio ali de forma generalizada, né? E trazer essa inteligência para quê? Para melhorar esse score. Além disso, a gente tem alguns insights. O que seriam esses insights? Seriam as recomendações. Olha, você pode sair de largura de 20 para largura de 40 nesse ambiente. Olha, nesse local aqui, estou monitorando RF, você já pode colocar uma largura de 80. Ou, por exemplo, você pode melhorar esse data rate nesse local aqui, reduzir esse TX Power. Para quê? Para justamente melhorar o seu score. Ou seja, utilizar a inteligência artificial para te dar insights para você tomar a decisão em relação ao que você vai usar na sua infraestrutura de Wi-Fi, por exemplo. Legal? Outro ponto, pessoal, tem o Run ARM Simulator aqui que eu gosto muito, que é aquilo que eu falei para vocês. Poxa, Wellington, eu estou com largura de 20, será que se eu colocar largura de 40 eu vou ter impacto? Como ele tem todo o histórico dos últimos 14 dias, o que ele faz? Ele pega esse histórico e aí ele toma decisões com base nisso. Com base, ele vai pegar esse histórico e vai mostrar a simulação com base nisso. Então, só de largura de 20 para largura de 40, ele vai simular os APs colocando todos em largura de 40 e vai mostrar para você, olha, seu cochênio vai aumentar. Ou não, seu cochênio vai ficar estável. E você vai ter um ganho de throughput. É interessante. Aí você simula a largura de 80. Ele já falou, opa, a largura de 80 já é ruim. Você vai ter um aumento de interferência cochênio entre os APs. Então aquele ganho de throughput que você teria não vai ser um ganho significativo, por exemplo. Não vale a pena você fazer essa alteração. Então você usa o RM Simulator para fazer aquilo que eu falei para vocês. Então, por exemplo, estou no ambiente de largura de 20, mudei para largura de 40, eu fico naquela, poxa, será que vai funcionar? Será que não? Se eu tenho uma ferramenta como essa, eu consigo simular a ação antes de eu tomar uma decisão. Olha que interessante, pessoal. Aqui a gente tem um pouco da visibilidade, né? Então, por exemplo, utilização por canal. Como cada canal está sendo utilizado naquele site. Note que você consegue filtrar por site, ver as últimas 24 horas, os últimos dias, frequência de 5 GB, de 6 GB, de 2.4. O AIRF Profile, basicamente, é o profile que você cria dentro do DNA Center para ele replicar. E aqui é o algoritmo que ele vai executando de tempos em tempos com base no seu histórico para tomar essa decisão, por exemplo. Utilização por canal. Aqui ele tem todo o histórico de utilização por canal, por exemplo. Então você consegue ver nas últimas 24 horas como é que estava a utilização em cada um desses canais dentro do seu ambiente. Se ele identificou, por exemplo, os eventos de radar e ele tomou as ações com base naquilo. Então é muito comum a gente ter, por exemplo, projetos que às vezes estão perto do aeroporto e tem aqueles eventos de radar, que são eventos que ocorrem naquele range de frequência de Uni 2 e Uni 2 Extended.
E aí esses eventos eles podem fazer com que afete a operação do AP, fazendo com que ele mude de AP, de canal dinamicamente. Se você tem esse registro, você consegue mapear, por exemplo, poxa, eu sei que esse prédio aqui está tendo muitos eventos de DFS, então não é recomendado eu usar esse canal nessa região, porque de fato ele está sendo muito impactado. Você consegue ter esse mapeamento, ter essa inteligência. Além disso, a parte de Spatial Density, né? Então você consegue ter a contagem de rádios aqui em cada ambiente, né? E também a distribuição de potência dos APs. O que é importante a distribuição dos APs? Por exemplo, a distribuição de potência dos APs, se eu tenho vários APs na potência máxima, isso é um sinal ruim. Porque se eu tenho vários APs na potência máxima, é sinal que eles não estão se enxergando lateralmente. A controladora, para mitigar isso, ela aumenta a potência, porque ela entende que os APs não estão tão próximos. Então ela entende que tem algum problema de cobertura ali. Aqui você consegue ver a potência de distribuição, ver como é que está por prédio aquela distribuição de potência, se ela está em níveis ok, se ela está em níveis mais altos, como é que está essa distribuição por prédio no seu ambiente. E você consegue ter detalhes também. Agora em relação, por exemplo, ao Spatial Density, a bolinha azul aqui, ela significa o número de APs que estão naquele prédio que estão enxergando um ao outro, por exemplo. Ou dados, por exemplo, de alta densidade, que ele pode mostrar aqui nessa funcionalidade. Além disso, dentro do Service Bundle eu consigo baixar, por exemplo, aquele histórico que eu falei para mandar para um TAC, para ele ter um mapeamento do comportamento do meu RF, por exemplo. Então aqui novamente, proporção de densidade de clientes por AP, que eu consigo ter uma visão dessa proporção, né? De densidade de APs por cliente, o volume de clientes para aquela densidade de APs, por exemplo, como é que está. Então aqui a gente tem um exemplo do client count subindo, o radio count é o azulzinho. Então qual que é o volume de radio que eu tenho para minha densidade de clientes? Está baixo? Está alto? Eu consigo ter essa informação para, por exemplo, prever um crescimento. E aqui eu consigo ter um over threshold que me dá uma visão também. Legal? Nerdball count, vizinhança, e o radio count, quantidade de rádios. Então eu consigo ter esse volume também para eu conseguir correlacionar essas informações. Olha o nível de informação que a gente está tendo para a frequência de 5 GB em relação à cobertura de RF. Isso são coisas, pessoal, que por mais que eu tenha controlador wireless, ela toma essas decisões, ela tem um algoritmo RRM, eu não consigo visualizar isso de uma forma fácil. Quando eu trago a inteligência artificial ao meu favor, eu tenho essa visibilidade aqui na plataforma. Olha o nível de visibilidade que eu tenho, além da tomada de decisão de forma automatizada, usando o DNA Center como ferramenta para tomar essas decisões. É legal? Radio Power Distribution, já expliquei. Serviceability, que é que você consegue distribuir para o TAC, por exemplo. Baixar o Service Bundle, né? E o Time Range até 30 dias para você mandar isso aí para o TAC, por exemplo. Tá, Wellington, mas você comentou muito de simular a mudança de RF. Como é que eu faço essa simulação? Aqui justamente a gente tem um exemplo, né? Então a gente consegue fazer essa simulação e ter aqueles insights, por exemplo, que eu falei para vocês. Insights em relação ao que seria melhor para aquele prédio, por exemplo. Performance de RRM, mudanças de FRA. E quando eu vou em Run RRM Simulation, o que acontece? Eu consigo criar uma simulação. Pô, Ayrton, que simulação seria essa? A gente tem um exemplo. Coloquei um nome, por exemplo, simulação prédio 2. Vou habilitar a sequência 2.4, 5 e 6. Vou customizar o meu RRM. Então, por exemplo, eu gostaria de habilitar o FRA. Imagina que você gostaria de habilitar o FRA. FRA, lembre-se, Flexible Radio Assignment, já expliquei isso em outro vídeo. Você ter a capacidade do rádio 2.4 se transformar em 5 GB, por exemplo, ou se transformar em modo monitor. Então você ter essa flexibilidade com dados analíticos para tomar essa decisão. Aqui a gente tem um exemplo. O FRA estou habilitando para 2.4 e 5. Estou habilitando o DCA, ou seja, estou simulando o DNA Center tomando essa decisão de canais também. Estou simulando a banda dinâmica, ou seja, ele determinasse a largura de banda de 40 ou 20, por exemplo. E o TPC é a potência de transmissão, além de alguns recursos avançados aqui de potência, por exemplo, ou de data rate, que você pode
ajustar mais abaixo. Legal? Então você pode customizar isso usando o DNA Center como seu RF Profile, como seu tomador de decisões de RF, conforme eu comentei anteriormente. Legal? Você também pode simular desabilitar alguns serviços. Poxa, será que se eu desabilitar o FRA ou deixar somente o DNA Center tomando a função de TPC, como é que vai ser o meu comportamento? Então você consegue também definir algumas funções para o DNA Center. Eu ainda prefiro que ele seja o responsável por tudo isso, porque ele vai ser o cabeça de RF e ele vai ter todo esse histórico para ele mostrar a tomada de decisão para você ali, mostrar todo esse histórico, ou seja, ele ser o responsável por tudo isso na sua estrutura de RF, no seu ambiente Wi-Fi. Quando eu clicar em Run Simulation, o que vai acontecer? Justamente ele vai trazer essa simulação. Note aqui, pessoal, que em nenhum momento eu fui lá, fiz a alteração, esperei o dia seguinte para isso acontecer. Eu executei uma simulação onde eu consigo ter a visibilidade. Quantas mudanças de canais eu vou ter? Qual a largura de canal que eu vou ampliar? Qual a potência que eu vou alterar? Qual a mudança de banda que eu vou ter? Como é que vai ficar a minha performance de RF? Ou seja, vai ficar boa? Vai ficar intermediária? Como é que vai ficar o meu cochannel? Vai piorar? Vai melhorar? Então você consegue inclusive comparar com o seu ARF Profile existente. Então ele vai mostrar os dois. Olha como é que você está hoje. Olha como é que você vai ficar. E se você quiser executar essa ação, ele vai fazer esse upgrade do ARF Profile. Um ponto importante, pessoal, é que esse ARF Profile ele pode ser globalmente ou ele pode ser customizado por site. Aqui na esquerda a gente nota que tem várias informações de AI pequenininho, tá vendo? Isso aqui são sites que eu habilitei para que o DNA Center seja o responsável de tomada de decisão de RF. Para os outros sites, por exemplo, a própria controle pode estar tomando essa decisão. Então note que eu consigo fazer isso por prédios, por exemplo. Então se você tiver, por exemplo, no processo de eu quero habilitar essa funcionalidade e ver como ela funciona no meu ambiente, você pode habilitar num prédio, por exemplo. E você começar a monitorar isso, começar a monitorar o comportamento dentro da sua infraestrutura. E aí, uma vez que você recebeu essa simulação, conforme eu falei, você pode fazer o upgrade, ou seja, fazer uma atualização daquele perfil, ou não. Você pode já, opa, isso aqui vai ficar ruim. Vou voltar então e vou manter o meu RF Profile existente. Além disso, pessoal, a gente consegue ter como é que eu habilito essa funcionalidade, né? Então aqui a gente tem, eu recomendo vocês lerem, tá? O IAS-DRM Deployment Guide, lá tem muitos detalhes sobre essa funcionalidade, tá legal? Aqui eu estou dando mais um overview, uma visão geral da importância da funcionalidade no seu ambiente, para quem tem DNA Center, por exemplo. Aqui é um exemplo. Eu habilito o AI Analytics, ou seja, estou habilitando a comunicação com a cloud da Cisco para trazer essas informações. Habilito o EAS-DRM, ou seja, estou habilitando a funcionalidade de ser o líder de RF dentro do DNA Center, dentro do Catalyst Center. E aí eu crio um AI-RF Profile para aquele site, por exemplo. E aqui eu sinalizo. Vai ser para 2.4, para 5, para 6. BIOS Hour. O que é o BIOS Hour? Normalmente a gente coloca em medium aqui, tá, pessoal? O BIOS Hour é justamente você mostrar para ele, olha, esse aqui é o horário de pico. Esse aqui é o horário que meus profissionais estão trabalhando. Por exemplo, das 7 da manhã às 7 da noite. O que ele vai fazer? Ele vai mapear o histórico dos últimos 14 dias da sua infraestrutura e vai evitar trocas de canais nesse horário. Ou seja, trocas de canais generalizadas, por exemplo. Ele vai considerar o seu horário de ocupação para a tomada de decisão de RF. Então note que ele vai trazer essa inteligência e você vai ter um mapeamento por prédio em relação ao comportamento de RF. Olha que interessante. Não estou usando mais somente a informação do controle, estou usando todo o meu histórico dos últimos 14 dias modelados pela minha inteligência artificial para tomar essa decisão. E aqui é onde habilito o FRA, o DCA, o DBS e o TPC dentro do AI RF Profile do Catalyst Center ou DNA Center. E aí eu atribuo esse ARF Profile a um dos prédios. Conforme eu falei para vocês, o ARF Profile pode ser por prédio. Então, por exemplo, você pode habilitar o ARF Profile para um prédio específico. E aí você começa a usar o DNA Center como responsável por a tomada de decisão naquele prédio. Aqui, por exemplo, eu escolhi o prédio 14. Então, tudo isso que eu modelei aqui anteriormente, eu estou aplicando o prédio 14. Tá legal?
Mas, Wellington, eu não vi algumas configurações aí, por exemplo, data rates, os canais que eu quero que aquele RF Profile trabalhe. Não, pessoal, tem sim. Mais para baixo você tem as configurações avançadas. O que seriam essas configurações avançadas? Além de eu determinar o meu horário de pico aqui, meu horário que eu vou ter as pessoas trabalhando, definir a frequência 2.4, 5 e 6, habilitar o FRA, o DCA, DBS e o TPC, eu consigo modelar em relação à largura de banda que eu quero trabalhar. Por exemplo, largura de 40, largura de 20. Então, eu consigo ter essa modelagem. Por exemplo, teve um cliente que colocou largura de 80 e teve uma experiência negativa. Então, obviamente, novamente, para escritório, ambientes de alta densidade de usuários, por exemplo, como escritórios, largura de 40. Ah, Wellington, eu tenho um auditório, eu tenho um estádio, tenho um centro de distribuição, ambiente industrial, largura de 20 costuma ser o mais recomendado. Uma questão de SNR que eu já expliquei lá no vídeo de RRM para vocês. Bom, além disso, você consegue selecionar os canais, tá? Não tem nesse slide aqui, mas mais para baixo você consegue selecionar, por exemplo, os data rates. Por exemplo, 24 MB mandatório. Se você quer algumas rates abaixo suportadas, se você quer acima suportado e abaixo disabled. Então, basicamente, você tem essa inteligência também. Então, note que não é somente selecionar os canais, tá, pessoal? Eu consigo, mais para baixo aqui, não está nesse slide, mas eu consigo selecionar os data rates também, que eu quero para 5 GB, para 2.4, para 6 GB. Ou seja, ele vai usar uma série de informações para ele tomar essa decisão e trazer essa inteligência para o DNA Center. Bom? E aí, uma vez que eu habilito o AI Analytics, por exemplo, na versão 2.3.7.4 agora, do Catalyst Center, que é a mais nova, e a 17.12, mesmo que eu não tenha um controlador provisionado dentro do DNA Center, por exemplo, eu só tenho uma monitoração, ou seja, o DNA Center não gerencia aquela controladora, não aplica configurações daquela controladora, ele somente tem assurance, eu posso habilitar o AI Network Analytics, o AI CDRRM, tem um workflow chamado Configure AI CDRRM, Enable Without Device Provisioning, ou seja, eu não preciso provisionar o equipamento para habilitar o DNA Center como líder de RF, por exemplo. Nessa versão eu consigo fazer isso. Nas versões anteriores eu tenho que provisionar a controladora dentro do DNA Center para eu conseguir fazer essa configuração. Nessa versão, por exemplo, se eu tiver somente Assurance, eu consigo usar esse recurso. E por último, aí, uma vez que eu fiz esse provisionamento, eu coloco o DNA Center para ser o responsável de RF, e ele fala com a minha cloud, a cloud vai ser trazer essas informações, e o DNA Center informa a minha controladora para a tomada de decisão. Então, mesmo no cenário que eu tenho somente Assurance, eu posso usufruir dessa funcionalidade. Tá, Wellington, mas eu tenho Fabric SDA, posso usufruir também? Pode. Tá, Wellington, mas faço minhas configurações da minha rede Wi-Fi pelo DNA Center. Posso usufruir também? Pode, porque você tem a sua controladora sendo provisionada. Tá legal? Aqui seria, pessoal, somente essa versão do Catalyst Center e do iOS 17.12 somente para Assurance Only, tá? O iOS DRM ele tem desde a 17.9, então se você tem a 17.9, por exemplo, no seu iOS XE, na sua controladora 9800, você pode habilitar essa função no DNA Center também, tá legal? E para mais dados, vocês podem ler o Deployment Guide e habilitar essa funcionalidade. Obviamente, busca um parceiro ou alguém que possa te auxiliar para você usufruir desses benefícios na sua infraestrutura. Legal? E seguindo aqui, o próximo vídeo a gente vai falar sobre uma feature bem interessante. Apple, Samsung e Intel Analytics. A parceria entre os líderes de mercado que traz analíticos diferenciados à sua rede Wi-Fi. Você vai entender um pouco mais sobre essa parceria que a Cisco tem com a Apple, com a Samsung e com a Intel e o que isso traz de benefício para o seu ambiente, em relação a, por exemplo, o seu laptop reportar por que ele fez um roaming, como é que ele está enxergando a infraestrutura Wi-Fi. Por exemplo, ao invés de eu ir até o laptop, ele vai mostrar para mim qual que é a versão de driver dele, qual o nível de sinal que ele está enxergando a minha infraestrutura. Ou seja, o próprio dispositivo reporta para mim como é que está a experiência e por que ele tomou algumas decisões. Tá legal? Um pouco do conceito e da configuração na sua Catalyst 9800 e a visibilidade que você pode ter direto na Catalyst 9800 e no DNA Center. Legal? Muito legal, né? Então, mas você já se inscreveu, deu like nesse vídeo? Já compartilhou com seus amigos? Já comentou para que eu tenha o seu feedback? Então é muito importante para mim, para que eu possa compartilhar mais e mais conhecimento aqui com a comunidade de Wi-Fi Cisco no Brasil. Mais uma vez, pessoal, meu muito obrigado a vocês.
por estar aqui no canal Mobility Zone Brasil, por estar acompanhando os meus vídeos, por estar contribuindo aí, dando like, compartilhando e trazendo cada vez mais inscritos para o canal. Cada vez mais eu vou compartilhando conteúdo com vocês. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Tchau, tchau.